Fala, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Prazer poder contar com a sua companhia. Se você ainda não é inscrito no canal, faz sua inscrição, deixa o teu like, o teu dislike, o teu comentário, compartilha nas suas redes sociais. E se você achar interessante e tiver um canal e quiser baixar esse conteúdo e postar, não tem problema. Os conteúdos aqui produzidos são de livre divulgação. Vamos lá. Nos últimos dias, nós temos percebido que as eleições na Europa, França e Inglaterra, Alemanha e tantos outros países europeus, Portugal, por exemplo, com a chegada do Chega, né, sendo até redundante, então o partido é Chega, tem elegido parlamentares, né, tem sido eleitos parlamentares de direita. E o que nós temos percebido é que a mídia, ela insiste em classificar essas pessoas, sejam elas homens ou mulheres, de extrema direita. De uma maneira pejorativa, eles tentam emplacar essa narrativa para fazer com que aquela pessoa menos esclarecida perceba que há uma inclinação para o radicalismo ou para o extremismo acontecendo na Europa. É justamente o contrário. As pessoas que estão sendo eleitas porque esses países, há décadas, que vêm sofrendo uma influência nefasta da esquerda e da sua ideologia, fazendo com que os países que outrora eram símbolos de desenvolvimento, de qualidade de vida e etc., vão perdendo essas características, vão tendo as suas, vamos dizer assim, aquelas suas conquistas sendo deterioradas. Por quê? Países como Portugal, Espanha, França e tantos outros, que são governados há muito tempo por esquerdistas, eles entraram num processo de degradação ao ponto de, hoje, países que eram considerados muito pacíficos, tranquilos, com uma qualidade de vida excepcional, onde, por exemplo, era um atrativo para que pessoas para lá mudassem, com o intuito de ter uma vida tranquila, principalmente na velhice. Portugal é um exemplo clássico. Muitos brasileiros deixam o Brasil em direção a Portugal em razão justamente da questão da segurança pública. Ocorre que hoje em Portugal, por exemplo, determinadas cidades, bairros e regiões estão tomadas por imigrantes que estão transformando totalmente a cena daqueles locais, deixando até irreconhecível. Isso é fruto de uma política de abertura das fronteiras de maneira indiscriminada, sem ter um filtro. Então, o que se percebe, na verdade, é que a população local está querendo passar uma mensagem para esses governantes, dizendo que basta, não suportam mais terem as suas tradições, os seus costumes, a sua identidade nacional sendo desfeita, destruída, tão somente porque alguém que ocupa cargo de mandato, cargo para tomar as medidas, vamos dizer assim, de organização, de direção e de estruturação de um país, simplesmente negligenciam, fazendo isso de maneira totalmente alinhada a um pensamento ideológico e deixando de lado aquilo que é mais importante, a proteção do seu povo. Ora, nada mais o que nós estamos vendo, é uma resposta do povo. As pessoas não suportam mais. Porque uma coisa a gente tem que deixar bem claro, é aqueles que vivem, né, de maneira suntuosa nos palácios e não conseguem ouvir o povo. Quais são as reais intenções, tá certo, dos seus cidadãos? Eles tomam decisões baseadas naqueles grupinhos, naquelas bolhas fechadas. E a população? Como ela está pensando? O que ela está querendo? É isso mesmo que eles querem? Eles querem a abertura das fronteiras? Eles querem estagnação da sua qualidade de vida? Eles querem uma destruição da sua cultura, da sua identidade nacional? Ou eles querem preservar isso? E a pergunta que se faz é, se você pensa em preservar a sua identidade nacional, se você pensa em preservar aquilo que levou séculos para ser conquistado no seu país, isso é ser de extrema direita? Bem, se essa for a definição, então chegamos a uma conclusão clara e objetiva que querer o melhor para o seu povo representa sim ser fiel a princípios que nortearam a fundação
de todas estas nações. Então, o que vemos é uma resposta nas urnas. A população desses países não aguenta mais, porque, como fala aqui, países que outrora tinham índices criminais baixíssimos começam a ter problemas com essa ideia de imigração desregrada, uma imigração sem controle. Ou seja, nada contra a imigração, mas a população local está sentindo os reflexos das medidas desastrosas tomadas pelos governos, baseada em uma ideologia. Então, uma das piores desgraças para a humanidade é essa questão da ideologia, principalmente essa ideologia socialista, esquerdista, maléfica. Então, a resposta que está sendo dada nas urnas é uma resposta contra a tirania imposta às comunidades locais, aos cidadãos de cada um desses países. Esperamos que essa mudança ela seja contínua e que possamos ter, não só na Europa, não só nos Estados Unidos, mas também aqui na América do Sul e principalmente em nosso querido Brasil, uma mudança de pensamento, uma mudança para melhor, uma mudança de amar o nosso país, essa nação que tem tudo para ser uma nação super mega importante no mundo e, infelizmente, por ter sido governada ao longo de décadas por um pensamento ideológico nefasto, somos legados ao atraso, somos legados a viver uma vida de mediocridade, politicamente falando. Então, que possamos crescer, possamos amadurecer o nosso pensamento político. E agora, em 2024, na eleição para prefeito, na eleição para vereadores, não eleja aquele vereador que defende aborto, que defende droga, que defende crime, que defende uma série de desgraças para o nosso país, para o nosso município. Escolha bem o seu prefeito. Eu sei que em alguns casos é até difícil, porque você tem dois candidatos, muitas vezes, com o mesmo pensamento, praticamente, de esquerda. Tente ver o menos pior. E na próxima eleição, se houver um candidato alinhado àquilo que você imagina, àquilo que você deseja para o seu município, vote nele. Não vote atrelado a um voto de cabresto porque tem um cargo na prefeitura. Não dê o seu voto a um vereador porque ele supostamente vai conseguir um emprego para o seu filho, para a sua esposa, para você mesmo. Não troque o seu voto por nada. O seu voto é sagrado, é muito importante. E o político, ele vai bater a sua porta, pedir o seu voto, e aquele inescrupuloso ainda vai te oferecer alguma vantagem de algum tipo. Sabe por quê? Porque ele quer te enganar. Te enganar. Vote de maneira consciente. Assim como está acontecendo na Europa, que possamos fazer esse movimento aqui no Brasil também florescer e crescer ainda mais. Para que agora em 2024, as nossas eleições elejam o maior número de pessoas, vereadores principalmente, e prefeitos, com um pensamento conservador, com um pensamento de direito, com um pensamento de crescimento, de progresso, de levar esse país para frente. É isso que nós estamos precisando. Acredite naquele candidato que muitas vezes não tem chance alguma, mas tem um alinhamento com aquilo que você pensa. Que muita gente, não vai dar em nada, essa campanha não vai para frente, ele não tem dinheiro, ela não tem dinheiro. Mas muitas vezes ela tem mais do que isso, ela tem a vontade, o desejo, a intenção. Essa pessoa está cheia de vontade de fazer diferença no seu município e não está interessada em meter a mão no dinheiro público. Muito pelo contrário, e trazer às claras aquilo que está obscuro. É isso que a gente tem que pensar. Então, se isso é ser de ultradireita, então é isso que nós queremos. Pessoas que querem o melhor para o nosso município, pessoas que querem o melhor para o nosso país, pessoas que querem o melhor para o mundo. Não seja levado a acreditar nessas narrativas da velha mídia, que basicamente são redações de jornais tomadas por pessoas ideologicamente acorrentadas, presas a um raciocínio medíocre, estimuladas a manter isso porque às vezes tem vantagens pecuniárias, recebem verbas públicas para fazerem certas matérias, certas reportagens. Mas o que nós queremos é um país justo. O que nós queremos é uma sociedade melhor. O que nós desejamos são políticos que não sejam alinhados a interesses escusos, que não façam acordos e bastidores para meter a mão no dinheiro público. Então, fica aí a observação. A Europa está dando sinais de mudança. Estados Unidos, vem aí a eleição, muito provavelmente,
o Donald Trump. E no Brasil, como nós vamos nos comportar agora em 2024 também? É muito importante essa reflexão. Tá bom, pessoal? Então fica aí essa mensagem, porque como cidadão, eu acho que a gente tem que participar cada vez mais da vida pública do nosso país, independente se nós estamos candidatos ou não. Isso pouco importa. Ser cidadão é estar atento, acompanhando o dia a dia do que acontece em nosso país. Nós não queremos arroz-gate, nós não queremos nenhuma indício de corrupção, nós não queremos nenhuma licitação fraudulenta, nós não queremos nada que venha denegrir a imagem do nosso país lá fora, venha colocar o nosso país numa situação de vexame internacional, onde os investimentos estão fugindo, a nossa bolsa está desesperada, está caindo, o dólar aumentando. E o que fazer? Se nós não estamos em crise, em pandemia, nós poderíamos estar muito bem, mas o que nós vemos é um país que está com uma crise instalada. E isso está sendo refletido no mercado financeiro como um todo. Então, nós queremos o melhor para o nosso país. E o melhor começa nos municípios. Vamos trabalhar os municípios. Vamos eleger pessoas que querem fazer a diferença. Isso é o mais importante. Então, forte abraço, fiquem todos com Deus e que possamos ter dias melhores no nosso Brasil e no mundo. Até o nosso próximo encontro.